Olá, sejam bem-vindos a esta aula de uniões soldadas. Nós vamos ver dois tipos de uniões soldadas e de uma forma bastante básica, voltada para o curso de engenharia eletrônica, engenharia elétrica. São conceitos básicos sobre soldagem. Um dos meios de união de peças muito utilizado atualmente é a soldagem, que teve seu grande impulso com o surgimento da soldagem a arco elétrico. Então, soldagem a arco elétrico é uma espécie de soldagem onde você tem dois eletrodos, o negativo normalmente posto sobre a peça e o eletrodo positivo no eletrodo que vai sofrer a fusão, né? Aquele eletrodo que contém o material para deposição. Nós não vamos estudar esses detalhes, mas enfim, um material é depositado, fundido sobre as peças e acaba unindo ambas as peças. Por exemplo, essa peça de cá foi unida a essa peça da esquerda, através de um cordão de solda que foi obtido utilizando-se aqui o método do arco elétrico, onde o eletrodo ele é posto aqui sobre o material e ele acaba abrindo um arco elétrico. E vamos por aqui em vermelho, né? Então, nessa abertura de arco elétrico, as temperaturas sobem bastante aqui na região da extremidade do eletrodo e esse material vai fundindo e vai depositando sobre a superfície. Tem toda uma técnica para fazer esse procedimento, tem as amperagens adequadas, tem o eletrodo adequado, dependendo do tipo de material envolvido, enfim. Nós temos condições controladas para que isso se dê a contento, né? Não basta pegar ali um condutor elétrico e querer fazer a soldagem de qualquer forma, né? Tem todo um equipamento que vai te fornecer uma DDP e vai te fornecer uma corrente adequada para aquela soldagem. Além disso, um eletrodo com maior diâmetro, menor diâmetro, material variado, a depender do tipo de material de base que você está soldando. Então tem toda uma tecnologia envolvida. Aqui nós só vamos ter uma noção de dimensionamento de uniões soldadas e do que elas representam na vida da engenharia. Só uma noção breve. Aqui acima nós temos um exemplo de solda que não é com eletrodo, não é arco elétrico, é utilizando-se de um maçarico. Então você tem aqui um bico de solda, onde você tem aqui a injeção dos gases, por exemplo, o acetileno é um gás tradicionalmente utilizado. Então esse bico aí, ele injeta aqui o gás e acaba formando a chama, né, de solda. Normalmente você tem várias chamas pequenas ao redor e uma chama principal no centro. Essa chama principal no centro é que vai dar a direção de soldagem, é onde você vai focar o teu ponto de calor, né? Então, digamos que aqui tivesse uma linha que estivesse sendo soldada, né? Você tem aqui uma linha de solda e aí com essa chama você vai aquecendo e aí vai criando aquela chamada poça de fusão. É uma poçazinha, é uma regiãozinha onde ela vai fundindo. E você vem com o eletrodo, vamos escolher uma outra cor, pegar aqui o azul, né? Você vem com o eletrodo e com ele você vai depositando o material sobre essa poça. Então você vai promovendo a solda, tanto com a fusão do material de base, quanto com o eletrodo de deposição. E você vai avançando, né, com essa ponta de alta temperatura, né, onde a chama tem uma temperatura mais elevada. Inclusive aqui é uma mistura de acetileno mais oxigênio. Então você faz uma regulagem da mistura de tal forma que a chama fique na sua melhor performance, ou seja, todo acetileno é queimado,
e não existe excesso nem falta de oxigênio. Obviamente que sempre vai ter um desequilíbrio, mas você busca chegar próximo desse ponto, e nesse melhor ponto você tem a melhor temperatura aqui nessa chama central. E aí ela vai fundindo o material de base, que seria o material aqui da esquerda e o material da direita, e adicionalmente você vai introduzindo mais material a ser fundido, para melhorar aqui a quantidade de material. Existe a possibilidade de fazer uma solda sem esse material de adição? Até existe, mas ela não vai ser adequada, né? Vai acabar faltando material, vai ficar com falhas, então é sempre importante você ter um material de adição, ok? Então isso aqui é uma parte apenas introdutória, curiosa, né? E aí vamos um pouquinho agora falar sobre a parte de projeto, dimensionamento, que é o foco da disciplina. Esse exemplo aqui da esquerda, esse exemplo de cá, você tem 3 chapas que foram unidas aí, ó, e foram unidas com a chamada solda de topo. Inclusive você está vendo aqui a chapa de cima, né? A linha original de união das chapas era aqui, ó, era nessa região. Aí veio-se com o arco elétrico e foi se fazendo a fusão e adição de material, né, do eletrodo, e fazendo um movimento exatamente nesse sentido, né, de vai e vem e avançando, né. Tem até tem vários tipos de movimento, mas esse aqui é um dos principais, né. Você vai e volta e vai promovendo a solda. Essa solda de topo se caracteriza, eu vou fazer um desenho aqui acima. Vamos pegar aqui um amarelo. Então imagina você aqui uma chapa e outra chapa aqui que você quer unir aquela primeira. Eu não gostei muito. Espera aí. Vamos pegar aqui. Opa. Enfim, tá aí. Então, elas estão de topo uma para a outra, estão de frente, né? Topo, uma para a outra, né? Essas chapas aqui, elas vão para o fundo do monitor. Se fosse colocar em perspectivas, elas estariam aqui, né? Indo lá para trás. Podemos até deixar. E qual que é o princípio, então, da soldagem aqui? É nós preenchermos todo esse espaço aqui, ó, promover a fusão até bem próximo aqui da superfície, ou se não até a própria superfície. Então, aqui nós viríamos, vamos pôr em vermelho, vou até ampliar um pouco. Nós viríamos aqui com o eletrodo e ele vai promover, desculpa, vai promover uma fusão, né, na sua poça de fusão. E além disso, você vai depositando material adicional. Então isso aqui tudo, ó, vai sendo preenchido com esse material adicional. E aqui embaixo tudo foi fundido. Ou seja, houve uma união completa das duas partes. E aí eu vou até pôr em outra cor para ficar mais claro. Vamos usar o branco. Então aqui, ó, isso aqui tudo está fundido e solidificado novamente. Eu vou pintar tudo aqui de branco, tá? Então essa é a região soldada. Aquele excedente que está lá em cima, vou deixar, desculpa gente, hoje está difícil. Vou deixar em vermelho mesmo, tá? Aquele excedente, ele é um reforço na solda, a gente deixa ele. Poderia eliminar? Até poderia, mas não há necessidade, né? A não ser que o teu projeto exija que você elimine esse excedente aqui em cima, né? Do contrário, deixa, a gente chama de reforço. E nessa solda de topo, já vamos falar em outras transparências, mas já comentando aqui, nós temos uma dimensão muito importante, que é o T, que é essa profundidade aqui. Vou tentar diminuir um pouquinho o nosso pincel.
essa profundidade é o T, tá? É uma dimensão que nós vamos usar no cálculo da resistência. Ah, mas por que eu não uso até em cima, né? O T até em cima lá. Ou seja, aproveitar todo, inclusive o reforço. Porque aquilo ali, o nome já diz, é um reforço. Ele não faz parte do projeto. Ele é apenas um reforço, tá? Se você tiver um dia uma necessidade nesse sentido, né, nada impede que você faça estudos adicionais e se utilize daquele reforço como sendo um elemento considerado no projeto, tá ok? Então essa aqui é a nossa solda. Então vamos verificar o que mais nós temos que analisar. Aqui à direita vocês têm um outro tipo de solda. Percebam que a solda aqui ela não está sendo requisitada na sua seção de topo na forma de tração. Vocês vão ver que esse modelo aqui de opção de solda, ele vai ser utilizado com o cisalhamento. No cisalhamento acontece algo similar ao que acontece na tração aqui na solda de topo. Nós também temos o reforço e esse reforço não é considerado no cálculo. Então na próxima transparência nós vamos ver que essa parte de cima, né, vou desenhar aqui o cordão visto de lado, né? Então como se aqui, e aí aqui tem o reforço do cordão, tá? Aí aqui está uma chapa aqui, a outra chapa subindo aqui, tá? Então essa flecha aqui não é considerada, só vai ser considerada essa parte interna aqui, ó, daqui até aqui, que também vai ter o mesmo nome de T, tá? É a mesma dimensão T. Então na solda de topo, o T praticamente é a própria espessura das chapas, né? Praticamente em todas as situações, né? A não ser que tenha um caso muito específico. E na solda aqui em ângulo, o T é essa espessura aqui, nessa região. É ele que vai estar sujeito a um esforço de cisalhamento, tá ok? Então, já para adiantar, né? Nesse caso aqui, ó, nós temos uma força F, tanto lá como aqui, né? Nas duas chapas, em direções, mesma direção, né? Mas em sentidos opostos. E elas têm um Tzinho aqui, um Tzinho lá e um comprimento de 50 milímetros. Então, qual que é a área resistente? É essa área aqui de T vezes 50. Vamos mudar aqui a nossa cor. Né? T vezes 50. E do outro lado também está resistindo junto. Tem um T lá, tem um 50 lá. Então, T vezes 50. Ou seja, a área resistente para esse caso é 2T vezes 50. Daria 100 vezes T. Claro, né, em milímetros quadrados, né? Tá? Supondo aqui que o T está em milímetro, né, o 50 já está em milímetros, tá bom? Então, com essas observações, podemos avançar para a nossa próxima transparência. Aqui está as duas equações para dimensionamento de solda. Então, quando for de topo, utiliza-se essa aqui da esquerda, essa de cá, aonde você tem a força aplicada e a área resistente, tá? Vou simular aqui de novo, né? Colocar aqui uma chapa aqui. Vamos colocar aqui a nossa chapa. Ela vai ser tracionada. Os cordãozinhos, o cordão vai estar aqui na parte central. Aí. Tá, e vamos pôr a força aqui em laranja. Então a força para cá e também uma força para cá.
de mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Então, uma força F e uma força F. Então, a hora que fizer a solda aqui, eu vou ampliar aquela seçãozinha ali. Tá? Você vai agora visto somente de lado, né? Ó, ampliadinho. Opa. A hora que você fizer o esforço, ele vai requisitar apenas essa região central aqui. Daqui, até aqui, até aqui. Então, vamos fazer o reforço aqui, né? Então, tudo isso aqui vai estar com solda, né? Vai ter fundido, vai ter unido as duas partes, certo? Mas na hora do cálculo, se só vai considerar essa linha verde. Vamos pegar aqui, ó, que é a própria espessura da chapa. Então, esse aqui é o T, tá ok? E aí, esse L é o comprimento, que seria daqui até aqui. É esse comprimento aí, tá? Então, bem colocado. Solda de topo é o primeiro tipo que nós vamos ver. É força sobre o L vezes T, tá? Onde o T é geralmente a própria espessura da chapa ou profundidade de penetração do cordão. Mas no nosso caso nós vamos usar a espessura da chapa. É aí que vem regulagem na solda, seja de arco elétrico, seja solda MIG, seja solda TIG. Vem regulagens que possibilitam o maior ou menor aprofundamento do cordão no material. E aí você vai ter esse T, tá? Não, vocês não vão se preocupar com isso, nós vamos considerar como sendo a espessura da chapa. E a largura de solda, né? O comprimento ali da chapa, ok? Agora, essa tensão da esquerda, qual que é a tensão? É a admissível. Vou pôr aqui em roxo. Essa aí é a tensão admissível, tá? Então, essa para solda de topo, olha aqui, ó. Vamos puxar aqui o roxo para cá. Olha ali. Né? A resistência à tração admissível, já com coeficiente de segurança embutido, é 90 megapascal. A resistência à compressão é 130 megapascal. Um pouquinho mais, é natural que na compressão sempre você consiga se utilizar um pouco mais do material na sua resistência, porque a compressão ela não abre trincas, ela não propaga trincas, né? Ela apenas exige do material na sua estrutura elástica e eventualmente até plástica em alguns pontos, mas você não tem muito problema de fadiga, que são regimes cíclicos ao longo do tempo, tá bom? Então, na tração, uma admissível de 90 e na compressão de 130. Como que eu vou utilizar essa equação? Ora, primeiro identifica se é tração ou compressão. É a tração? Então, a tensão já está definida, 90 megapascal. Segundo, identifique a força que você está utilizando lá no teu equipamento. Está identificado? Beleza. Terceiro, você tem alguma restrição em L ou alguma restrição em T? Aí você vai ver, não, minha espessura tem que ser de tal. Então, você vai determinar o L. Ou o contrário, você conhece a espessura, é conhecida, então, desculpa. Então, você conhece o L, então você vai determinar a espessura da chapa. Tá? Ah, eu tenho T, sigma, eu tenho as dimensões da solda, então tudo bem. Você poderá, inclusive, determinar a força F que você pode aplicar. Tá bom? Então aí você trabalha com a equação dependendo da sua necessidade, tá? Agora a solda lateral, né, que é aquela solda que nós vimos agora há pouco, onde tinham duas chapas sobrepostas, né? Até eu vou fazer um breve desenho aqui, ó. Tinha uma chapa aqui, tinha uma chapa aqui, essa chapa aqui era soldada em cima da outra, né? Lembra? Aí tinha aqui, ó, esses filetes laterais, né? Essa aqui é a solda lateral ou de filete. Então é ela que você vai utilizar essa equação. Aqui novamente a força que
que você pode conhecer ou pode querer determinar. A tensão admissível também. Vamos mudar de cor. Vamos pegar aqui essa aqui, uma magenta. Tensão admissível, né? Que você também vai ter aqui o seu valor já bem especificado. Olha aqui, ó. Solda lateral, resistência a cisalhamento, em torno de 70 megapascal. Né? Então isso aqui já é meio que já definido para você. Aí, se você tem o comprimento de solda e a força, você determina o T. Ou, se você tem a força e o T, você determina o L. Enfim, tendo duas dessas grandezas, você determina a terceira. Aí depende do teu projeto, a tua concepção. Tá ok? E por que esse T cosseno de 45? Então, eu vou fazer questão de fazer um desenho aqui só para esse item aí. Só um pouquinho, vamos pegar uma cor um pouco diferente. Aqui, ó. Então, na hora que você está fazendo o cálculo ali dessa solda, aqui, então aqui está indo para o fundo da... Vamos fazer uma meia perspectiva aqui, né? Já tirei aqui, gente, o reforço, tá? Que é aquela barriguinha aqui, né? Aquele abaulado aqui em cima. Vou deixar aqui só um pontilhadinho para vocês lembrarem. Tá? Então, o reforço ele não entra no cálculo, como o nome já diz. Aí, aonde que está então? Ó, o T é a espessura da chapa. Então aqui, ó, nós temos aqui uma espessura T e é justamente essa espessura aqui que você vai repetir aqui, ó, na lateral. Né? Isso é uma das formas de você fazer, né? Você trazer o T para a lateral e montar esse triângulo aqui para soldagem. Ou você pode também ter situações em que você não necessite desse T na sua espessura total. Pode ser menor? Pode. Pode ser maior? Pode. Então você também poderá ter o T simplesmente como sendo essa distância aqui. O T. Desculpa. Não, é isso mesmo. Esse é o T. Tá? E a seção resistente é essa aqui, ó. Aqui é 90 graus. Então, esse comprimento em branco é justamente a seção resistente, que é esse aqui, ó. T cosseno de 45. Onde é que está o 45? Está aqui o 45 graus. Vou até dar uma ampliada aqui. O 45 está aqui. Então, vou diminuir aqui o pincel e vamos colocar aqui, ó, 45 graus. Tá bom? É ali o 45, por isso T cosseno. E o L, novamente, é o comprimento. Esse cordão vai lá para o fundo, né? Esse cordão vai lá para o fundo, tem um comprimento aqui, tal, né? Então, esse L é isso aqui, ó, daqui até lá. Tá bom? Ok, então são essas aí as equações para o cálculo de solda de topo e solda lateral de filete, né? E as suas tensões admissíveis também. Para finalizar esse desenho que mostra em mais detalhes essa solda sujeita ao cisalhamento, tá? Então, vamos observar aqui aquele desenho que eu havia feito na transparência anterior. Olha, o H é essa lateralzinha aqui do cordão. O T é esse elemento aqui no centro, que é a área que vai estar sujeita aí a tensão cisalhante. E aqui faltou só um detalhe, é T, que seria cosseno ou seno de 45,
vezes o H, tá? Então, T é o seno ou cosseno de 45 vezes H, tá ok? Aqui também nós vamos trazer essa transparência para vocês observarem que se caso a solda tiver com seu reforço prejudicado, o T deverá ser a menor porção que dê para medir. Então aqui nós estamos dizendo que é uma solda, uma má prática de solda, né? Uma prática pobre de soldagem. Não foi feito adequadamente, faltou material de deposição. Faltou aqui, ó, que deveria ser abaulado para fora, né? E não côncavo, né? Deveria ser convexo. Tá? Então isso que não pode acontecer, e se caso acontecer, tem que se observar que o T é a menor dimensão. Tá, ok? Então espero ter atingido o objetivo com vocês, e vocês agora têm dois mecanismos de dimensionamento de uniões para soldas. Primeiro, solda de topo. Segundo, solda lateral, né? Solda de filete, onde você não tem as chapas com a força postas de topo, mas elas estão em ângulo, né? Então, quando elas estão em ângulo, o dimensionamento que você vai fazer para aquele cordão de união vai ser utilizando o cisalhamento, ok? Só para clarear um pouquinho mais, mesmo num ensaio de tração pura, num elemento mecânico, as tensões internas lá dentro do material, a falha sempre está ocorrendo lá dentro por cisalhamento e a 45 graus. Tá? Então a tensão principal está aqui, mas as tensões cisalhantes estão a 45 graus. Obviamente que isso é a nível microscópico, né? Então a nível macroscópico nós utilizamos as tensões de tração, de compressão e assim por diante. Mas percebam que aqui, ó, quando não está de topo perfeitamente, né, sendo tracionada ou sendo comprimida, né, mas você tem elas sobrepostas ou em ângulo, você trabalha com cisalhamento, porque é justamente a forma de cálculo mais primária que tem para as tensões dentro de um material, tensões cisalhantes, tá ok? Então, estamos finalizando esse conteúdo, é um conteúdo bastante curto, mas que traz mais duas formas de união para vocês. Tá? Bons estudos, façam as anotações, né? Eu sempre friso muito, né? Anotem no caderno, porque na hora de você estudar e revisar o conteúdo, as suas anotações fazem parte do seu ser, né? Parte do seu cérebro, está ali escrito, e aí você puxa aquilo rapidamente quando você faz a revisão. Até mais.